Olá, bem-vindos aqui, né, à coluna sobre cultura e escritores catarinenses. Hoje eu trouxe aqui um escritor, né, o nosso querido Rodrigo, advogado. E para quem não me conhece, meu nome é Israel Aparecido Gonçalves, sou escritor de 12 livros, coletânea, a maioria, né, no qual vamos conversar aqui sobre um desses livros, que é Da Filosofia ao Direito, um livro coordenado, organizado por mim e pelo professor doutor, né, Itamar Luiz Gelain, né, uma obra muito bacana, e o Rodrigo fez parte dessa obra. Então a ideia aqui são diálogos com o autor, né, ou com a autora. Então eu vou tentar trazer, né, todos os autores, né, para falar sobre a obra, como escrever, por que escrever, a importância do texto, né. Então quero já pedir para vocês curtirem aqui no YouTube essa nossa conversa, né, de antemão, porque eu tenho certeza que vai ser muito boa. Segundo ponto, compartilhar nas redes para o quê? Provocar uma coisa que é a corrente do bem, né? Fazer com que assuntos e temas com conteúdos positivos circulem nas redes sociais, né? Para a gente tirar essas questões das fake news, né, das informações ruins, e trazer também coisas boas, e um livro sempre é algo bom. Não é verdade, doutor Rodrigo? Eu sei que tu é advogado, se eu não me engano, tu tem pós-graduação aí também, né? Eu sei que é professor. Então eu quero que você se apresente, né? A ideia aqui é fazer você falar mais do que eu acho que é difícil, que eu falo muito, né? Mas, Rodrigo, vamos começar com a sua apresentação. Você é o meu escritor aqui da nossa obra, junto com o professor Itamar. Aliás, livro lançado na Feira do Livro agora, em Joinville. Aqui tem um banner aqui atrás de mim para fazer o QR Code. O livro é gratuito. Rodrigo, quem é o Rodrigo escritor? Bem, primeiramente me apresentando, né, o Israel já é um amigo de longa data, nós temos algumas lives que nós falamos diversos temas contemporâneos, né, temas sociais, temas históricos, e eu me chamo Rodrigo Schlesser, sou advogado, formado pela Universidade da região de Joinville, no período 2017, pós-graduado, especialista em Direito Processual Público pela Universidade de Santa Cruz do Sul, e agora, né, me aventurando nesse ramo aí que eu posso dizer, nessa atividade, né, tão importante que é a escrita, e conversando com o professor Israel, né, dentro do tema, dentro da abordagem desse tema da filosofia ao direito, desde o tempo de faculdade, né, sendo orientado pelo professor Bellini Moirer, né, um grande professor aí da nossa região de Joinville, muito conhecido, né, foi também senador, né, vice-prefeito, enfim, um ramo da política que ele me instigou já desde o tempo de faculdade, e acabei até no fim da faculdade falando sobre esse personagem, um personagem conhecido, odiado por alguns, amado por outros, temido por outros, que é esse personagem Nicolau Maquiavel. Então, abordando essa ideia, né, a minha parte do livro foi reflexões sobre Maquiavel e o Estado Democrático de Direito. Então, na época da faculdade, tendo essa parte filosófica, tendo essa parte sociológica, antropológica, ali foi histórica também do direito, foi se desenhando essa ideia, né, de construir um texto, né, e acabei, né, falando sobre Maquiavel, né, e o Estado Democrático na minha monografia. E aí, conversando com o professor Israel, vamos pegar essa tua monografia e transformar nela num texto, né? Então, eu acabei, né, depois de grandes estudos, né, mais aprofundados até sobre a política, sobre as questões de Maquiavel, acabei entrando nessa grande aventura de escrever, né? Gostei bastante, né? Fiz parte desse junto com mais outros autores, também colegas, também advogados que ali se fazem presente, e por conta disso, né, abordar esta figura, né, que é Maquiavel, e esta obra, né, que é o Príncipe, tão milenar, nós podemos dizer assim, um livro pequeno, que é instigador, e que nos leva a essa ideia de Estado, de poder, até propriamente não pensando que Maquiavel falava de Estado democrático, isso tem outros pensadores, filósofos que vão falar sobre isso. Mas a ideia central de poder, Maquiavel, ele ressalta, e por isso escrever, por isso ressaltar esse personagem que é tão utilizado na política, né, Israel? O professor Israel, né, como cientista político, aborda também melhor esse tema, né? Um personagem, como que podemos dizer assim,
conforme a própria linguagem dele, né? Eu prefiro ser temido que amado. E esse é um personagem temido, né? O pessoal fala, é maquiavélico o pensamento. Mas não tem como estudar política sem falar de Maquiavel, né, professor Israel? Rodrigo, deixa eu te perguntar. Então, trajetória, né? Eu sei que você também é professor de curso Sim. técnico, que está lecionando na faculdade também. Então, ou seja, tu saiu da graduação, entrou no direito, né? Está advogando, tem o seu escritório, acredito que você está no seu escritório. Sim. Fez a pós-graduação, e nesse processo todo é importante para. Por que eu estou te perguntando isso e refletindo sobre isso? Porque tem muita gente que quer começar a escrever e não sabe como. Então, a graduação, ela permite, né, ao final, aqui é uma coisa muito importante, tem vários cursos de pós, em especial, que não tem mais monografia. Eu acho isso muito ruim. Mas por quê? Porque não permite um exercício reflexivo de uma linguagem mais técnica e de uma linguagem mais racionalizada. Então, foi dentro da graduação, por meio da monografia ou trabalho de conclusão de curso, que surgiu essa ideia, tendo em vista o teu contexto. E isso é bacana, porque muitas vezes, né, o escritor que não... ele quer ser um escritor ou uma escritora, às vezes ele pensa algo muito fantástico, né, muito fora da sua realidade, pode até existir isso, né, uma ficção, mas do ponto de vista de uma linguagem mais técnica, o teu convívio, né, as tuas projeções políticas, mais o teu ambiente escolar, ainda mais o professor Bellini, que eu também conheço pessoalmente, uma pessoa assim, fora da curva, sensacional. Então, ali juntou, vamos dizer assim, dois sabores, né? A questão do direito e a questão da política. Então, só para finalizar, é a da monografia que inspira o capítulo, né? E esse capítulo, ele foi escrito sobre dois pontos importantes, né? Até eu lembro que eu li umas 4 vezes, né? A gente lê, relê, sobre reflexões sobre Maquiavel e o Estado Democrático de Direito. Maquiavel, fugindo um pouco assim do texto, mas ao encontro, né, vai ao encontro ao texto, na realidade, o Maquiavel ficaria feliz hoje com o Estado Democrático de Direito do Brasil, será? Será que o Maquiavel o que ele ia pensar do nosso Estado de Direito, né? É uma pergunta bem pertinente, né? O Brasil, ele, né, uma reestrutura democrática em qual vivemos, dando essa abertura política, né, para que todos possam ter essa participação. Não sei se ele ficaria até feliz, mas é o melhor que estamos conseguindo dar. Nós temos uma democracia de 34 anos, é uma jovem democracia, já passou por 2 processos de impeachment, é uma democracia que os constitucionalistas gostam de dizer que ela está em construção, uma jovem democracia, até pelo período militar, até por conta até da própria República, né? Aquela questão de como surgiu a República no Brasil, né? Tirado Dom Pedro II à força, né? E toda aquela questão em 1889. Então toda essa questão nós vivemos nessa reconstrução. Maquiavel ele não viveu isso, né? Então ele vive um período totalmente monárquico, né? Ele vive num contexto muito familiar, né? Familiar por quê? Família Borgia e família Médici. Então eles controlavam todo o poder, né? Então, assim, claro que o Brasil tem seus problemas, suas estruturas, mas nós estamos neste caminho, né? Através até da nossa própria Constituição, que é, né, uma Constituição cidadã e que reforça essa ideia de que todo o poder emana do povo, o povo tem esse poder, o poder do voto, o poder da iniciativa popular, o poder do plebiscito, o poder do referendo, enfim, meios que podem levar, né, às construções sociais democráticas. Então, nunca que nós queremos ser um país tirano, né? Nós queremos ter nossa liberdade, nós queremos ter o nosso voto, nós queremos ter a participação. Isso foi o que Maquiavel possivelmente desenhou. Claro que outros filósofos muito mais aprofundados que Maquiavel abordaram, né? Tanto que Montesquieu dividiu os poderes, Rousseau com o contrato social, mas o que eu posso dizer e concluir tua fala, professor, é que foi o melhor que conseguimos dar. Né? Estamos em construção. Ainda há muito que precisa ser lutado, mas é uma jovem Constituição. Então... E como foi teu processo, Rodrigo?
dizer que tu partiu da monografia, né? O TCC já ajuda, já dá uma base, né, para escrever. É só voltando à minha fala, né? Geralmente na graduação é um ano, né? Tu faz TCC1, TCC2, então tem essa parte da escrita que tu pode falar um pouquinho como é que foi e como é que foi a escrita do livro. Tu sentiu diferença? Foi melhor? Quais foram os problemas? Como é que foi o processo de escrita? Que é muito individual no começo, né? São duas situações bem diferentes, Israel. Eu comecei o meu TCC1 em 2016, né, muito bem orientado pela professora Jaidete, que é a professora na época que cuidava dessa parte. Então, juntamente com o professor Bellini, que era meu orientador. Então, na época, tu construir isso, né, ir atrás dos livros, saber toda essa questão, eu precisei de bastante tempo, longos finais de semana, de estudo, de aprofundamento, livros que eu ia pegando na biblioteca e também até comprando pela internet também. Eu vou dizer, particularmente eu gosto de livro físico. Então, para montar tanto a minha monografia quanto o texto agora do livro da Filosofia ao Direito, eu utilizei livros físicos. Eu gosto do livro físico. Então, assim, folheando, tu pega um autor já conhecido, que fala sobre a questão... Porque, assim, a parte do Estado Democrático eu sabia exatamente a fonte. Por quê? Porque ele abre muito direito. Então, eu sei exatamente aonde buscar o autor, né? Eu posso citar o Dalmo Dallari, né? O saudoso Dalmo Dallari. Né? Eu estive até numa palestra dele aqui em Joinville enquanto esteve vivo. Ele é um grande constitucionalista que fala sobre a teoria do direito. Então, eu me aprofundei bastante dele, até coloquei, né, no próprio Estado Democrático de Direito, e alguns outros autores. E o próprio Maquiavel, eu tive que pegar o livro dele, reler, já tinha lido no começo da faculdade, já tinha lido até no ensino médio, mas você sempre precisa ter uma nova visão para aquilo que você vai escrever. E uma dica que eu dou mas eu já li esse livro, leia de novo. Leia porque você vai ter uma nova visão, você vai ter um novo raciocínio para escrever aquilo que você quer. Por quê? Porque você tem uma ideia para uma coisa, mas que muitas vezes você vai escrever aquilo, você vai ter uma outra ideia, um outro embasamento para aquilo que você vai escrever. Então, para escrever a monografia, teve mais um certo trabalho, conclusão de curso, você, né, que apresentar dar o seu melhor, né, você vai ter uma banca de outros professores que irão lhe avaliar, que irão ver a sua desenvoltura, não só o texto, mas ver se você entendeu, se é algo que pode ser aprovado, e, enfim, né, o dia da apresentação. Já para escrever esse livro, eu já tive um embasamento melhor, porque sabia exatamente aonde tinha a fonte, né? Já até pelo conhecimento, já como advogado também, né, por questões de reflexão propriamente do Estado democrático, e até um tema também que nós estamos vivendo também, né, a democracia, né, ela tem essas questões sociais, toda essa questão democrática, ela tem esse abordamento que, né, eu coloquei ali, não como uma questão propriamente de midiática, né, mas uma questão de estudar, de aprofundar. Então foi um aprofundamento a mais. Eu acredito que para escrever a monografia um trabalho foi maior do que agora. O que acontece agora é você ter que... Porque é um texto longo, então você ter que deixar ele menor... cortar, como se diz, é mais trabalhoso, porque você tenta encaixar uma peça aqui, mas às vezes se torna um Frankenstein, sem, né, a perna, a cabeça, aquela coisa louca, e você tem que encaixar. Eu mandava o professor, né, o professor corrigia, Rodrigo, vamos, esse ponto aqui não, esse ponto aqui sim. Claro, é normal, né, não é que tá errado, que tá ruim, mas até provavelmente o próprio escritor, assim, que tá escrevendo, né, até nosso colega aí, o Matheus, que vai escrever aí com o professor também, eu adiquei para ele também. Queremos você aqui, hein, Matheus? Só que eu falei para ele, e falo para todos que estão me ouvindo, precisa ter calma, o texto vai, o texto vem, eu acho que foi umas 4, 5 vezes, e até o professor dizia, Rodrigo, não é que o texto tá ruim, mas é que tu precisa encaixar isso dentro do contexto que tu quer, senão vai ficar uma coisa que fica sem pé, sem cabeça, e a mesma coisa foi a monografia, eu precisava encaixar algo que estivesse no direito, por quê? Porque eu abordo algo muito histórico, né? E eu não estava me formando em história, eu estava me formando em direito, então eu preciso trazer uma reflexão histórica, claro. Tem que trazer uma pessoa de 1500 para 2000, na época de 2017, para 2023. Então eu preciso abordar essa ideia. Por quê? Porque Maquiavel não fala nada de Constituição. Ele não é o pai da Constituição, ele não fala de Constituição, ele fala de poder. Então abordar essa ideia de poder, que uma Constituição é poder,
né? Porque uma Constituição nada mais é que limitar os poderes do Estado. Então, limitar esses poderes eu tinha que abordar e trazer a nossa Constituição de 1988 à tona. Então, esse foi um grande trabalho que precisou ser feito, e acredito que, né, com o professor, com a ajuda do professor, eu pude conseguir esse êxito, e também na época da faculdade, né, com o professor Bellini da época, também pude também ter essa Rodrigo, construção. tu trouxe aqui para a conversa, né, para esse diálogo com o autor aí que nós estamos programando, fazer com vários autores, né? Para ter ideia, eu escrevi já, isso para o público saber, com 64 escritores, né? Escrevi com bastante gente. No mínimo, temos 64 programas aí. Então, essa questão que tu trouxe, Rodrigo, de o texto ir e voltar, primeiro dizer que quem me ajudou foi o professor Itamar, tá? Então, vamos colocar, ele não está aqui presente hoje, né? Mas é importante dizer que quem também leu e fez apontamentos foi o professor Itamar. E isso, todo autor, em especial os nossos artigos, né, reflexivos, são textos acadêmicos. Então, tem uma linguagem técnica, tem uma roupagem técnica e precisa seguir todos os modelos, todos os artigos mesmo, e que bom, né, que os conteúdos são diferentes. Mas aqui nós temos que ter, como escritores e escritoras, a mente muito aberta para entender que esse é o jogo. E aqui também já aproveito, né, Rodrigo, talvez você já tenha ouvido falar de editoras, né? Como editora, eu sou editor, mas eu não sou editora, né? Das chamadas editoras predatórias, né? Seria muito ruim, e é muito ruim, eu acho que para a ciência e até para o mercado editorial, aqueles livros ou textos que são publicados, né? De forma sem ter nenhum olhar crítico, né? Eu até já fiz isso, no sentido de eu enviar, né, um artigo para uma revista, e de repente foi aprovado, e eu falei, nossa, qual foi o parecer, né? O parecer foi aprovado, tá, mas sem nenhuma sugestão, eu desconfiei até, e falei, não, opa, tem coisa errada, né? Se tu vai enviar algum texto e o parecer sempre é tudo 100%, desconfie. Isso é prática, geralmente, das que nós chamamos de editoras, né, ou revistas científicas predatórias, né? Elas só estão pensando dinheiro pelo dinheiro, porque todo livro, o livro é público, né, ou ele é e-book público, ele teve um custo, né, seja de uma universidade pública, de uma instituição pública ou privada. Então, o que diferencia, né, é o olhar dos editores sobre o texto. Então, ainda mais o seu tema, que eu gosto muito, né, o Maquiavel, você acaba até querendo ajudar, né, escrever alguma coisa, ajudar a pensar, mas o teu texto voltou por causa disso mesmo, né? Talvez as pessoas pensem, escrever é difícil. Agora, retirar escrita talvez seja tão difícil quanto escrever, né? Eu mandei o meu trabalho de tese, doutorado, para minha orientadora. Ela falou, olha, tá legal, mas eu vou tirar algumas páginas, né? De quase 80, tirou 30. Ela falou, nessas 50 agora você tem que arrumar. Deu tanto, olha, tá dando ainda trabalho, né? Então, ou seja, é um processo de reflexão. Tem toda uma estrutura, né, acadêmica. Tanto é que dessas 30 páginas, a metade dela virou capítulo de livro, porque não falou, olha, tá legal, mas não faz parte, né, não vai contribuir para o teu trabalho, né? É um trabalho à parte. Então, opa, melhorei esse trabalho à parte e se tornou capítulo de livro do nosso livro aqui, né, da Filosofia ao Direito, que é onde eu falo sobre Max Weber. Então, nós, autores e escritores, temos que compreender que essa conversa, esse diálogo entre editor e escritor, ele é muito importante e geralmente deixa o texto mais rico. Pode ser que também deixe o texto mais pobre, né? Dependendo da forma que o editor lida. Mas eu quero saber, e o povo joinvilense quer saber, qual é o eixo central do teu artigo? Não sei se você consegue pensar em algo assim mais sintético, porque eu sei que isso é uma longa discussão, mas qual é o eixo central? Assim, quem vai pegar o livro, o seu capítulo, se eu não me engano, até o teu capítulo é o segundo capítulo. É o 2. Isso, estou aí com ele aberto aqui. Sim, segundo capítulo. Então, o eixo principal que nós, né, podemos abordar, podemos dizer assim, é a figura de Maquiavel, propriamente dito, uma figura, podemos dizer assim, que passa o tempo
passas políticas, e é um personagem que sempre vai ser estudado. É um personagem que falar de poder, falar de manter-se no poder, é necessário ler O Príncipe. E até tem um livro que eu até colocaria para ler também, se eu não me engano, o nome do autor é Júlio Pompeu. O nome do livro é Somos Todos Maquiavélicos. Somos Todos Maquiavélicos. E ele aborda eu até cito também ali, como na citação dele, porque ele é um livro que ele aborda essa questão de que não adianta chegar ao poder, é preciso permanecer, e é aquela ideia de você ser, vamos começar do baixo clero, o vereador, vai ficar ali 4 anos, mas ele não pensa em ficar 4 anos e como um cacho de banana ser cortado e não dá mais, não. Ele pensa em progredir. A maioria dos vereadores eu entro 4 anos, vou para uma reeleição e já faço um puxadinho para deputado estadual. Ou, vamos mais longe, vamos para federal. Então, Maquiavel, ele aborda isso. E numa outra figura, ponto isso, é a ideia da Constituição. Por quê? Porque se Maquiavel fala muito de poder e muito de manter-se no poder, tem que tomar cuidado com essa ideia de tirania. Por quê? Porque ele vivia numa época que acontecia o seguinte: existiam os grandes banqueiros que era Médici, Florença, e em Roma morava o Papa. O Papa, na época, Alexandre VI, tinha um filho. Um dos filhos, Aí, pessoal, mas o Papa era casado? Na época podia, pessoal. Assim, o pessoal mais cristão que talvez está escutando a gente, nossa, o Papa era casado? Era casado. Na época era permitido até então o Papa ser casado. E o Papa era casado, e tudo mais. Até se parar para pensar, o primeiro Papa da igreja também foi, Pedro tinha uma sogra, segundo os evangélicos canônicos, E aí, abordando essa ideia, o Papa tinha um filho chamado Cesare Borgia. E numa conversa que Maquiavel teve com esse Cesare Borgia, ele se inspirou em escrever O Príncipe. Então o pessoal pergunta, professor, mas de onde que foi tirado esse? Ele se baseou em alguém? Sim, ele se baseou no Príncipe. O príncipe Cesare Borgia, que na época era cardeal da Igreja Católica. Então, nesse sentido, Maquiavel ele aborda como, na época, ministro de Estado, como manter-se. E a Constituição, e num segundo ponto eu trago a Constituição Federal atual nossa, a 7ª Constituição. Pessoal, quem quer saber, nós temos 7 Constituições, a atual 1988, promulgada, porque passou por votação, não foi outorgada, não foi imposta. Então, essa ideia constitucional é limitar esse poder. Por quê? Porque aquela ideia de que eu vou permanecer no poder e não passar para mais ninguém o poder é uma ideia totalmente tirana, contra a Constituição. Por quê? Porque você tem que ficar o seu prazo. O prazo de 4 anos para os cargos executivo, legislativo. O legislativo também, o Senado é 8, daí é a exceção. Mas, assim, o permanecer no poder pelo voto. Mas quem que fala isso? A Constituição. Por quê? Porque ela limita o poder. Então, o que eu abordo, e resumindo todo esse trecho, eu falo de poder. Mas dentro do Estado Democrático de Direito do Brasil, e dentro de um Estado democrático como deveria ser, esse poder precisa ter seus freios. E os freios, nós temos 3 poderes que têm seus freios. Aí o pessoal pergunta, mas hoje um se mete no outro. Mas não era para ser. A ideia principal é cada poder, o executivo executar, o legislativo legislar. Então o pessoal fala assim, mas o judiciário. Não, mas quem faz as leis, pessoal, é câmaras municipais, Assembleias Legislativas e Congresso Nacional. Então, o problema está ali. Então, nós temos que pensar bem em quem vamos votar, porque eles que vão fazer essas leis que o judiciário depois vai aplicar e vai ter que interpretar. Então, quando Montesquieu desenhou isso, nessa ideia, Maquiavel não desenhou isso ainda, mas Montesquieu desenha. Então, essa ideia é cada poder sua função, limitado por onde? Pela Constituição. Então, se pegar o trecho da minha parte do livro, meu capítulo ali que eu escrevi, essa parte, a reflexão de Maquiavel e o Estado, é porque eu falo de poder e limites de poder. Então precisa limitar. Por quê? Se não limitar, não terá freio. Então nós vamos ter que substituir essa ideia de democracia. Aí pode se tornar uma tirania, onde um manda e todos obedecem. O Brasil já passou por isso, professor? Já passou. Nós tivemos momentos no Brasil que teve isso.
37 é uma prova disso, 64 é uma prova disso. Então nós tivemos esses momentos no Brasil que podem ser colocados. Então, toda essa ideia democrática que eu quis também abordar existe a figura de poder e existe a figura de limitação. E qual é o que limita isso? É uma Constituição. Aí eu também dou um apanhado ali nos tempos passados, lá na carta do João Sem Terra. Para quem conhece o Robin Hood, o filme do Robin Hood era por volta daqueles anos de 1200, onde o rei João, que era irmão do rei Ricardo tinha ido para a guerra e acabou não retornando, pela linha sucessória, se não tivesse filho, assumia o irmão. O irmão assumiu. Então, aí o irmão assumindo, o irmão ele simplesmente confiscava os bens das pessoas. E isso, pela Constituição, hoje não é permitido. Não pode se sair confiscando os bens das pessoas. Até aquela ideia da poupança, até então, na época, quando houve aquele confisco da poupança, o pessoal fala, mas isso ali não podia. Aí que tá, pessoal, podia na época. Por quê? Porque a Constituição não vedava. Depois eles fizeram uma emenda constitucional que não poderia ter confiscar os bens em poupança. A caderneta de poupança, porque o que a Constituição fala tem que ser cumprido, como não havia, foi lá o presidente da época e fez esse confisco. Então, essa questão de confiscar, o rei fazia. E uma vez o rei assinou uma carta, e isso é a primeira ideia de Constituição. Ele assina uma carta, e para quem quiser seguir, dica de filme, Robin Hood. O personagem do Robin Hood é aquele que fez o gladiador. Então ele simplesmente chega um momento assim, não, eu não vou mais confiscar bens de ninguém. E eu vou assinar um documento dizendo isso. Ali já é aquela ideia de Constituição. Porque o próprio rei está limitando os seus poderes de não mais confiscar os bens dos seus súditos, dos seus vassalos. Aí depois, para quem quiser conhecer melhor, assiste o filme, mas ele não cumpre nada disso, ele rasga essa carta aí, e acaba não cumprindo, porque eu não vou cumprir isso. Então, assim, você rasgar a Constituição, ou você está aplicando um golpe de Estado, ou você vai ter que fazer uma nova Constituição. Não tem outro caminho disso, Então, essa é a ideia que podemos dizer. Uma ideia maquiavélica, não no sentido maquiavélico pejorativo, pessoal, não entenda assim que uma coisa maquiavélica. Não, mas a ideia de Maquiavel, propriamente dita, de poder, de Estado, formação de Estado, e hoje o Estado que nós temos, E lembrando que o Estado ele precisa ter aquelas referências, povo, território e soberania. Aí nasce um Estado, que foi desenhado naquela época. Ô, Rodrigo, para a gente ir para a reta final, eu tenho duas observações ainda, ou duas reflexões, Primeira, rapidamente, para a gente, talvez seja a pergunta mais subjetiva, mas é uma pergunta importante. Na sua avaliação, qual a importância de escrever um capítulo? Claro que tu escreveu um. Aliás, fica a dica. Quer assistir o filme? Assiste o filme. Quer assistir série? Assiste série. Mas leia o capítulo do Rodrigo. A parte principal é essa, Leia o seu capítulo, porque você deu aí uns spoilers e tal, falou um pouquinho, mas a ideia é ler e entender melhor a situação da argumentação. Mas qual a importância, de você escrever um capítulo de livro? Se eu não me engano, eu acho que é o teu primeiro capítulo, mas o que você está nesse... O que você sente aí? Qual a importância na sua avaliação? Então, motiva ao conhecimento. Eu acredito que escrever te motiva a aprender mais. Porque você ler um livro, você até grava ele. Você pega um livro, você vai ler O Príncipe. Enfim, o meu artigo fala sobre o príncipe, Podemos dizer, meu capítulo de livro. Mas você pegar todo aquele livro e você escrever aquilo, é você compreender 2 vezes mais. Porque você está praticando um exercício de desenvolvimento do aprender mais. Então você aprende 2 vezes mais do que só ler. Então a prática da escrita é isso. Até na época, o professor é professor também do ensino médio, do pessoal, não tem aquela ideia, vamos agora fazer uma resenha. Então vocês vão ver o que vocês aprenderam realmente. Vocês agora entenderam. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. E você vai lá e escreve. Aquela prática de escrita desenvolve em você os aspectos de aprender até mais. Então, o escrever te motiva a escrever, a ir além mais. Eu sempre digo isso. Ir além mais, porque você consegue compreender
melhor e passar uma compreensão, muitas vezes, porque ali eu estou mitigando as coisas, eu estou mitigando vários livros, porque eu coloco ali, eu vou citando, então assim, eu peguei as fontes e coloquei. Então, para muitas pessoas, muitas vezes, pô, eu li o livro, eu não compreendi, mas naquele autor eu consegui ter um desenvolvimento melhor, porque ele conseguiu mastigar, né, mitigar e ter esse desenvolvimento levando, e isso que é o bom, levar conhecimento para as pessoas. Eu acredito que toda pessoa, e isso eu digo do que eu escrevi, toda pessoa deveria, né, ler Maquiavel. Porque somos animais políticos. Nós temos relações uns com os outros. Então, a leitura de Maquiavel, ela é obrigatória em ambiente social. Nós vivemos sociedade, nós temos relações e nós precisamos entender. Ah, mas eu não vou ser nunca político. Pessoal, nós somos políticos. Nós temos relações, você trabalha, você estuda, você precisa ter essas relações, né? Ô, Rodrigo, e uma questão que eu sempre penso em fazer, né, quando eu converso com os colegas escritores, tem alguma coisa que não foi falado que tu gostaria de falar para a gente finalizar? Se sim, tu já aproveita e fala. E aí eu já peço as suas considerações finais, assim, né, sobre esse programa. É um programa, né, sobre escritores de Joinville, parte dessa coluna. Aliás, já vamos agradecendo ao SC de Fato, que abriu tanto aqui o canal para nós, como para divulgar as obras, não apenas que eu estou fazendo, né, e faço, assim como de outros autores. Então, obrigado ao SC de Fato, um canal assim sensacional. E aí eu queria que você já... Olha, eu não fiz uma pergunta, pode, né, fazer uma pergunta retórica e responder, ou traçar alguma linha de pensamento, e já ir para umas considerações finais, para a gente fechar aí essa roda de conversa. Vamos ter, no máximo, aí, mais uns 50 autores que vão conversar, então vai ser uma rodada muito legal, vai ter muito diálogo, e agradecer aí o teu aceite também, que é uma coisa, né, Rodrigo, é escrever, outra coisa é falar sobre o que escreveu, então são coisas diferentes, e não é fácil, sempre tem, isso é bom, vai treinando, vai rememorando, e provavelmente isso instiga novas publicações. Rodrigo, essa reta final aí é contigo. Então, primeiramente agradeço, né, a participação, agradeço a todos que estão, né, nos ouvindo, agradeço ao professor Israel mais uma vez, e eu vou instigar o pessoal a ler, né, eu acredito que eu já dei tantas dicas de filmes, né, e também de livro, então, assim, eu instigo o povo a ler essa leitura, porque foi trabalhada com muito ardor, com muito carinho, com muito conhecimento que eu tive em 5 anos de faculdade, um aprendizado, continuo lendo, né, nós estivemos na Feira do Livro no mês passado, então a leitura continua. Maquiavel, ele é muitas vezes desenhado por vários autores, então precisa sempre estar lendo. Ah, mas é um personagem de 1500. Não, pessoal, ele é um personagem de ontem, de hoje e de sempre. Tá? Assim como os outros filósofos também iluministas, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, nós estamos sempre nos atualizando com esses filósofos. Então eu acredito que entender a ciência política, você que gosta da ciência política, você que pensa até em fazer o curso de Direito, você que pensa em fazer o curso de História, de Ciência Política, é necessário entender o Estado Democrático de Direito por Maquiavel. Por quê? Porque Maquiavel ele desenha o poder. E para existir Estado democrático tem que existir primeiro poder. Poder que vem de um chefe de governo, de um chefe de Estado, de soberania, de povo, de nação. Tudo isso, pessoal, precisa entender. Então o livro, meu capítulo, ele aborda, né, de uma maneira rápida, né, e até por isso que eu digo, precisa ler outros livros, não fique só nesse, porque isso é uma pincelada boa, assim, mas só para uma introdução, precisa ler, precisa compreender mais, para ser mais preciso no que você fala, não ir, né, pegar trechinhos e ir desenhando, não, isso a gente não é. É necessário ler. Então, leia esse capítulo, leia os outros capítulos dos outros colegas, que é uma obra muito interessante, e nós estaremos ainda aí, né, Israel, ainda divulgando aí para o pessoal ainda, né, foi só o começo, acredito que agora em agosto, com semanas acadêmicas, a gente estará levando também conhecimento nas faculdades, escolas, cursos técnicos, né? Eu também levo por onde passo esse conhecimento também, porque o conhecimento ele não pode ficar só para mim, né? Ele precisa ser levado para outras pessoas que também precisam mergulhar nessa sabedoria do conhecimento. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Rodrigo. E lembrando, novamente a quem está nos assistindo,
curta, né? Compartilhe, divulgue, é gratuito. Eu vou deixar o link do livro nos comentários aqui no YouTube. Acredito que no SC de Fato também vai ter um link do livro, então o livro é acessível. E se você gostou do livro, pode mandar um e-mail, vou deixar um e-mail aí, né? Eu vou estar no Instagram, no @israel.livros. Rodrigo, quer deixar aí também um Instagram, caso alguém leia o seu capítulo e queira entrar em contato? Claro, você pode entrar em contato com @rodrigo.schlesser, meu sobrenome ali, .adv. Ótimo. Então, também eu estou com novos projetos. Já publicamos 2 livros, esse sobre da filosofia ao direito, um sobre educação, no qual também, né, vai ter abordagem aqui com os autores, e temos mais 3 obras em andamento. Caso você queira escrever com qualidade, escrever com compromisso, de depois fazer uma apresentação dele aqui, como o Rodrigo fez, ser apresentado via, até aqui, ó, o banner, né? Um banner que tem um QR Code, né? Ou desse lado aqui está o nosso livro, e-book, né? Em várias faculdades do Brasil e fora de Joinville, na verdade, né? Que nós acabamos de apresentar na Universidade Federal Tocantins, né? E quem sabe até fora do Brasil mesmo, né? A gente está com um diálogo aí na França, mas tratativas, né? Agradeço a sua participação, agradeço ao Piram por ceder o espaço aqui do SC de Fato, e se você é editor, ou é editora, ou quer fazer mecenato, quer ajudar esse canal, venha nos ajudar num patrocínio. A gente vai ter um prazer muito grande de colocar sua marca aqui no canal também. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Valeu. Obrigado e avante. Tudo de bom para o pessoal aí também. Até mais.